Ações coletivas relativas a interesses ou direitos coletivos stricto sensu. Não é fácil determinar o exato âmbito de abrangência dos interesses ou direitos coletivos a que se refere o artigo 81, inciso 2º, do Código de Defesa do Consumidor, o que já determinou a apresentação de lições e de exemplos equivocados. Interesses e direitos. Interesses e direitos não são expressões sinônimas. Direitos subjetivos são interesses juridicamente protegidos de pessoas determinadas. No plano lógico, supõe-se uma norma pré-existente no plano do direito objetivo. Pode existir um interesse econômico ou moral insuscetível de tutela jurídica. Assim, o interesse do credor na integridade do patrimônio do devedor, garantia de seu crédito, não o autoriza a intervir como assistente na ação de reivindicação proposta por terceiro contra o devedor. Há interesse, mas não direito do credor oponível à reivindicação. Todavia, no Código do Consumidor, interesses e direitos são empregados como sinônimos, porque interesses difusos e coletivos podem ser jurisdicionalmente protegidos, independentemente de prévia e expressa qualificação como direitos. Interesses difusos, interesses ou direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. No campo das ações coletivas, há 1. Interesses difusos. 2. Interesses ou direitos coletivos, todos transindividuais e indivisíveis. 3. Direitos individuais homogêneos. Interesses difusos são protegidos pelo direito, mas não são direitos subjetivos. As ações correspondentes visam a aplicação do direito objetivo. Interesses coletivos podem ou não revestir-se da condição de direitos. O interesse de uma categoria profissional na fixação de um piso salarial mínimo transforma-se em direito da categoria se acolhido o pedido na ação correspondente. Direitos individuais homogêneos são direitos individuais. Nas ações correspondentes, o pedido é rejeitado se o interesse não é protegido pela ordem jurídica. Interesses ou direitos coletivos. Interesses difusos e interesses ou direitos coletivos são indivisíveis. Não podem ser gozados ou apropriados individualmente. No Código do Consumidor, direitos individuais homogêneos são divisíveis, cabendo a cada integrante do grupo, categoria ou classe, a parcela que lhe é própria. Pode haver direito individual à prestação indivisível, isto é, à prestação que beneficia o respectivo grupo, caso em que se configure ação pseudo-individual. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, interesses ou direitos coletivos são os de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. No caso dos interesses difusos, o grupo é de pessoas indeterminadas. A indeterminação de seus sujeitos, diz Pedro Lenza, destaca-se como a marca fundamental dos interesses difusos. No caso dos interesses coletivos, o grupo é de pessoas determinadas ou determináveis, porque conhecida a relação jurídica que as vincula entre si ou com a parte contrária. Será que a existência de uma relação jurídica base e de, por isso, serem determinados ou determináveis os integrantes do grupo justifica a categoria dos interesses coletivos como distinta da categoria dos interesses difusos? Em outras palavras, não seria mais adequada a bipartição, interesses difusos e direitos individuais homogêneos, do que a tripartição, interesses difusos, interesses coletivos e direitos individuais homogêneos?
Diz Aloysio Gonçalves de Castro Mendes que a classificação tríplice é relevante porque a sentença proferida em relação aos interesses difusos produzirá efeitos erga omnes, enquanto na solução de conflitos envolvendo interesses coletivos, a eficácia estará adstrita ao grupo, categoria ou classe. Os interesses difusos e os coletivos são transindividuais. Entenda-se, não são individuais. E, pode-se acrescentar, porque indivisíveis não são individuais. O direito ao meio ambiente do trabalho sadio é direito coletivo e individual. Embora a prestação exigida possa ser indivisível, benéfica para todos os trabalhadores, cada trabalhador pode exigir individualmente a prestação indivisível, portanto, ação pseudo-individual. A lei fala em interesses ou direitos coletivos. Na verdade, está a referir-se a pretensões formuladas em prol de pessoas determinadas ou determináveis. Somente se é acolhido o pedido é que se pode, a rigor, falar de direito. No fundo, resquício da ideia de que, para se ter ação, é preciso ter direito. Não raro, o direito é criado pela própria sentença, como, por exemplo, no caso de pedido de revisão geral dos salários de uma categoria profissional. Tem-se aí um interesse da categoria profissional que se transforma em direito subjetivo dos integrantes da categoria, se e somente se acolhido o pedido. As ações relativas a interesses difusos e coletivos stricto sensu podem, pois, ser constitutivas de direitos, e não só declaratórias de direitos pré-existentes. Diz a lei que, nas ações relativas a interesses ou direitos coletivos, isto é, nas ações relativas a interesses indivisíveis de um grupo, categoria ou classe de pessoas, a sentença faz coisa julgada ultra partes, salvo improcedência por insuficiência de provas. Não há, na verdade, eficácia ultra partes, porque o grupo, categoria ou classe é parte no processo, e não apenas o seu representante ou presentante. Interesses ou direitos coletivos são indivisíveis, o que não se confunde com a exigência de que a decisão, na ação coletiva, seja uniforme para todos os integrantes do grupo. Se o benefício pode ser concedido e gozado por alguns e negado a outros, é porque há divisibilidade, tratando-se, pois, de direitos individuais homogêneos. Portanto, ação coletiva proposta para exigir comportamento uniforme do réu, proibindo-o, por exemplo, de exigir royalties de qualquer dos integrantes do grupo, não é ação relativa a interesses coletivos stricto sensu, mas relativa a direitos individuais homogêneos, porque não há indivisibilidade, podendo ocorrer que alguns integrantes do grupo, por ações individuais, sejam eximidos do pagamento, sem embargo da improcedência do pedido na ação coletiva. No sistema do Código de Defesa do Consumidor, direitos indivisíveis de pessoas, com vínculo jurídico entre si ou com a parte contrária, enquadram-se na categoria dos direitos coletivos, ainda que admissível ação individual, aliás, não prejudicada pela improcedência do pedido coletivo. Apenas direitos divisíveis enquadram-se na categoria dos direitos individuais homogêneos. A diferença maior está em que a ação coletiva pode ser renovada, no caso de insuficiência de provas, o que não ocorre no caso de direitos individuais homogêneos.